Graça e paz a todos vocês que me veem e também me ouvem. Louvo a Deus por esta oportunidade preciosa que nos dá de estarmos juntos e como crianças sentadas ao redor de um Pai amoroso, assim também queremos nós nos debruçar diante da Palavra de Deus, a única que tira todo e qualquer sofrimento do coração humano, que mata a sede da alma humana, que arranca pela raiz também toda a fome do coração de toda e qualquer pessoa que a esta palavra der crédito. Há um bom tempo atrás, quando cheguei aqui na cidade de Richmond, Virgínia, eu estou me recordando que senti falta. Sim, senti falta. E as pessoas logo me perguntavam se eu havia sentido falta da comida, da culinária brasileira, que é uma das coisas que mais os imigrantes sentem falta, mas não foi isso não. Eu andando pela cidade, eu senti falta de muros e cercas, por incrível que pareça. Eu comecei a observar que entre os estabelecimentos comerciais não há muros, não há cercas, que entre as casas dificilmente você vai ver uma cerca. E a impressão que me deu, a sensação que me invadiu foi de insegurança, foi de exposição. Foi então que, passado alguns dias, eu percebi como que o governo americano ele tem uma inserção muito forte na vida do cidadão. Ele é muito presente através do corpo de bombeiros, através da polícia e assim por diante. Esses departamentos governamentais que buscam cercar o cidadão de segurança, preservar a sua intimidade, são tão eficazes que mesmo a gente não tendo cercas propriamente dito, a gente se sente cercado por proteções que o governo nos proporciona. Quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei que há pelo menos dois tipos de cercas. Há aquelas cercas que logo a gente vê, percebe, e há aquelas cercas que quando a gente começa a falar sobre elas, a gente percebe que elas existem, mas nem sempre nós nos damos conta da sua existência. É assim. Cercas que a gente está acostumado são aquelas cercas que delimitam as propriedades, são aquelas cercas, aqueles muros de contenção que impede a chegada da pessoa que a gente gostaria que não se achegasse, impede também a nossa exposição, preserva a nossa intimidade, não nos expõe socialmente falando. Então, estas cercas nós bem as conhecemos, mas existem aquelas cercas que nós não nos damos conta no nosso dia a dia, mas quando começamos a falar sobre elas, nós percebemos que elas existem. Existem cercas, por exemplo, levantadas pela pobreza, cercas sociais, não é? Estas cercas são aquelas que a pobreza muitas das vezes levanta com tanta violência ao nosso redor e que vai comprimindo o nosso espaço de locomoção de tal forma que impede o avanço do indivíduo, o avanço de uma comunidade, o avanço, quem sabe, até mesmo de uma cidade toda em direção à saúde, impede o avanço em direção à ascensão social. Nossa, como essas cercas sociais são impeditivas, como essas cercas econômicas são restritivas. E você deve ter um parente, um amigo, ou quem sabe até mesmo você está passando por um momento como esse, se vendo cercado economicamente, se vendo cercado pela pobreza de todos os lados. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é capaz de, abençoando a sua vida, lhe proporcionar potencialidade o suficiente para romper com estas cercas. Há outras, sim. Há, quem sabe, aquelas cercas que nós chamamos de cercas levantadas pela desconfiança. Essas cercas geralmente são levantadas nos nossos núcleos mais próximos. Essas cercas de desconfiança se dão entre pais e filhos, entre maridos e esposas. Você nunca viu, nunca soube de uma história em que uma esposa, quem sabe, flagrou o esposo num site que não deveria estar, observando o que não deveria estar observando? Você sabe como estas coisas terminam por levantar entre o casal cercas de desconfiança. E estas cercas impedem uma relação mais íntima. Estas cercas impedem uma relação de afeto, de carinho, de gozo no casamento de uma maneira generalizada. Essas cercas, elas impedem inclusive que um caminhe na direção do outro até para proporcionar perdão. Quantas cercas! Mas há um tipo de cerca que a gente não vê, que eu julgo talvez até mais prejudicial do que todas as outras. É a cerca da religião. Jesus falou sobre ela. Em Mateus, no capítulo 23, versículo 13, Jesus denunciou os construtores destas cercas religiosas. Jesus disse:
Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas! Vocês impedem que as pessoas entrem no reino dos céus. Vocês ficam à porta. Vocês nem entram e nem permitem que aqueles que queiram entrar possam assim fazê-lo. Você percebe como as palavras de Jesus são fortes? Você percebe como as palavras de Jesus são denunciantes? São pessoas que fizeram da religião, sim, aquele ato humano que deveria proporcionar uma ligadura, uma ligação entre ele e Deus. Homens de má fé, de má conduta, fizeram com que esta mesma religião, que deveria aproximar o homem de Deus, se tornasse uma cerca, um muro, impedindo o acesso destas pessoas ao coração do Pai. Eu estou muito habituado a ver as cercas da religião cercando pessoas. Você talvez tenha algum parente, algum amigo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, está pura e simplesmente tolhido nos seus direitos, não porque as Escrituras assim o fazem, mas porque alguém supostamente imbuído de autoridade espiritual disse para que ele não o fizesse. Que Deus possa lhe dar graça para, conhecendo as Escrituras, se ver liberto de toda e qualquer cerca que a religião coloca, mas que não encontra respaldo nas Escrituras. Nós estamos cercados por muitas cercas sociais. Quando eu era bem pequenininho, lá na cidade de Barra Bonita, no interior de São Paulo, eu me lembro que eu era cheio de desejos, cheio de vontades, mas a minha condição financeira não era a das melhores. Então, vez por outra, eu via o meu desejo, a minha vontade sendo solapado pela falta de dinheiro. Vou explicar um pouco melhor. Às vezes chegava na minha cidade circos e nós amávamos o circo, nós queríamos ir ao circo. Nós estávamos indo em direção ao circo e quando chegávamos, cobrança de bilhetes. Então, como nós não tínhamos dinheiro, nós buscávamos passar por baixo da lona. Eu sei que enquanto estou falando isso, alguns de vocês estão aí, quem sabe, até mesmo rememorando momentos semelhantes a estes. E aí então, quando nós buscávamos encontrar um lugar por onde pudéssemos passar, lá estavam as cercas a nos impedir. Isso se dava nos circos, isso se dava nos parques de diversão. Aliás, eu me lembro também que lá em Barra Bonita tem muitos canaviais e nós gostávamos demais de cana, fomos criados chupando cana, né? E quando nós íamos para pegar as canas não eram nossas, não é? Quando nós íamos colher, vamos assim dizer, as canas, nós éramos impedidos pelas cercas, mas nós dávamos um jeito, nós as furávamos, nós bambeávamos os mourões, enfim, de maneira que pudéssemos transpor os limites e chuparmos muitas canas. Você sabe o que acontecia? O proprietário, quando começava a ouvir nós quebrando as canas, as palhas fazendo barulho, começava a atirar por sobre nossa cabeça com aquele cartucho de sal, soltava os cães e nós saíamos, todas aquelas crianças, em desabalada carreira. E lá estavam as cercas novamente. O nosso objetivo agora não era mais chupar canas, mas era ganhar a liberdade. Talvez você que esteja me ouvindo tenha uma visão acerca de cercas, ou tenha uma visão sobre as cercas, sobre os muros, sobre os obstáculos, como eu tinha quando era bem pequeno. A gente olha para os obstáculos da vida sempre como uma ação do inimigo. A gente olha para os obstáculos da nossa vida sempre como fruto da ação do nosso adversário, buscando impedir o nosso avanço rumo ao sucesso, rumo à vitória, rumo à realização pessoal. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Nem sempre as cercas que estão ao nosso redor foram levantadas pelo adversário. Desde que o mundo é mundo, desde que nós flertamos com o pecado, desde que nós abraçamos ao pecado e o pecado passou a fazer parte do nosso cotidiano, Deus, por sua bondade e misericórdia, tem se mostrado um excelente levantador de cercas. Não cercas que buscam pura e simplesmente restringir, mas cercas de amor, cercas de afeto, cercas de carinho. Sim, busca nos proteger e nos proteger nas mais diversas esferas. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta oportunidade. Para que isso aconteça, eu vou lhe dizer pelo menos 3 coisas relacionadas a este tema: cercados pelo amor de Deus. Deus levanta cercas de cuidado, de proteção ao nosso redor. Deus levanta muros de proteção ao nosso redor para impedir que o mundo,
para impedir que o adversário, para impedir que pessoas que desejam o nosso mal transponham os limites e terminem por destruir a nossa casa, destruir os nossos bens. A Bíblia assim nos diz. Em Jó, no capítulo 1, versículo 10, há um texto que eu gostaria de trazer ao seu coração. Aqui está um relato do que o nosso adversário viu Deus fazer ao redor de Jó. Por isso, preste atenção nesse texto. Assim está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 10. Acaso não o cercaste com uma cerca viva? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Percebe? Você conseguiu perceber? O nosso adversário conseguiu relacionar todas as coisas boas que aconteciam na vida de Jó por conta da cerca que Deus havia colocado ao seu redor. Não era por conta da capacidade intelectual de Jó, não era por conta do seu esmero em fazer bons negócios, era porque Deus o havia cercado. Todas as vezes que esta cerca de Deus ia diminuindo e permitia que algo fora ficasse, Satanás vinha e abocanhava. Deus, na sua soberania, Deus no seu conhecimento, ele muitas das vezes encurtou a cerca e deixou, em primeira instância, os bens de Jó para o lado de fora da cerca de proteção. Satanás veio e tomou. Numa outra oportunidade, deixou os filhos de Jó fora da cerca de proteção. Mais uma vez, Satanás veio e sem nenhuma piedade também tomou. E depois, por fim, deixou a saúde de Jó fora da cerca e Satanás, mais uma vez fazendo jus às suas qualidades de ladrão, de matador, veio e tomou a saúde de Jó. O restante da história nós conhecemos. Nós sabemos que depois novamente Deus ampliou a cerca de proteção. Deus trouxe e restaurou toda a vida daquele homem. E essa foi uma experiência tão profunda na vida dele que no final da sua vida ele termina dizendo: antes, Senhor, antes das minhas cercas serem diminuídas, antes das minhas cercas serem trazidas para mais perto de mim, eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora que percebi que as cercas vieram, mas também voltaram aos seus lugares e se expandiram ainda mais por conta do teu amor para com a minha vida, posso dizer que agora eu lhe conheço. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você e eu devemos tudo que somos, tudo que temos a esta cerca, a este muro de proteção que Deus tem colocado na nossa vida. Os seus bens são seus bens, porque Deus os tem protegido. A sua família é sua família, porque Deus os tem guardado. A sua saúde é uma saúde de ferro, uma saúde abençoada, porque Deus tem colocado obstáculos com relação à enfermidade. Você não acredita que não são poucas as vezes que a enfermidade, que o mundo, que o adversário, que amigos inoportunos querem roubar tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição? Mas Deus não tem permitido. Deus tem nos cercado com seu carinho, com seu cuidado diuturnamente. No Salmo de número 124, há algumas expressões que eu não poderia deixar de citar. A Bíblia nos chama de os salmos dos degraus ou os cânticos dos degraus. Havia alguns degraus que conduziam a população de Israel ao templo. Quando eles vinham das mais diversas partes e iam a Jerusalém, subiam a Jerusalém para ali no templo adorarem a Deus, o templo não conseguia ter dentro dos seus limites todas as pessoas que vinham das caravanas dos mais diversos lugares. Então, eles se assentavam nas escadarias que conduziam ao templo. E naquelas escadarias, naqueles degraus, eles cantavam louvores a Deus. No Salmo de número 124, eu gostaria que você abrisse bem os seus ouvidos e pudesse perceber como a população de Israel reconhecia que era Deus quem os guardava, que era Deus quem levantava obstáculos a fim de que os seus inimigos não pudessem se apoderar de suas vidas. O Salmo de número 124 assim nos diz: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. No final, o salmista termina dizendo assim: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro escapa do laço do passarinheiro. Sabe por quê? Porque o laço quebrou e nós escapamos. Escapamos sim, porque o Senhor nos cercou com o seu cuidado. É isso mesmo, queridos.
esse Deus que tem colocado obstáculos a fim de que o inimigo não roube a nossa fé, continua levantando cercas de proteção ao nosso redor. É esse mesmo Deus que levantou uma cerca de proteção ao redor de Daniel, lá na cova dos leões, impedindo que os leões o devorassem e que o seu testemunho permanecesse firme. É esse mesmo Deus que na quarta pessoa, no quarto homem na fornalha, livrou Ananias, Azarias e Misael, levantando ao redor deles uma cerca de proteção, não permitindo que nem mesmo um fio dos seus cabelos sequer tivesse o cheiro de queimadura. É esse mesmo Deus que protegeu uma meretriz, uma prostituta lá nas muralhas da cidade de Jericó, impedindo assim que ela morresse, perecesse com os incrédulos. É esse mesmo Deus que cercou a José na casa de Potifar, é esse mesmo Deus que cercou a José dentro de um poço, é esse mesmo Deus que cercou a José até mesmo lá na prisão. Esse mesmo Deus quer cercar a sua vida, esse mesmo Deus tem cercado a sua vida. E aqui permita-me parafrasear o autor da carta aos Hebreus no capítulo 11, versículo 32, quando ele diz: "E o que mais eu direi? Pois me faltaria tempo para dizer acerca das cercas que Deus colocou ao redor de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de todos os demais profetas. Me faltaria tempo para lhe dizer acerca das cercas que Deus colocou ao seu redor, ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor desta igreja, ao redor da sua vida. Deus é um Deus que tem impedido que o mal de fora venha, atravesse os limites e termine por destruir a mim e a você e a tudo quanto Deus nos colocou como presente nas nossas mãos." Eu quero agora falar de uma outra forma, de um outro jeito. Para você que vê as cercas apenas como um fator impeditivo, observe que Deus coloca cercas para nos proteger de males que vêm de fora. Mas permita-me falar sobre uma segunda coisa, um segundo aspecto. Deus também levanta cercas para impedir que o mal de dentro nos arrase, nos destrua. Antes de falar sobre esses obstáculos que Deus levanta em nosso caminho, é preciso esclarecer que na nossa maneira de pensar, no nosso jeito de ver a vida, a gente sempre acredita que o mal que quer e pode destruir a harmonia de nossa casa, a nossa harmonia consigo mesmo, a nossa harmonia com Deus, a gente acredita que sempre vem de fora. Isso não é verdade. Às vezes, vem de dentro. Às vezes nós mesmos estamos contribuindo para que haja uma desarmonia no nosso mundo interior. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Oséias capítulo 2, versículo 6. "Vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro em sua estrada, para que ela não encontre o caminho." Estas são palavras de Deus. Você conhece um pouco a história. Você sabe que os profetas antigamente eram homens sacados em meio à sociedade, que emprestavam os ouvidos a Deus e a voz à população. Oséias era um homem assim. E Deus o havia convocado, Deus o havia tirado do meio da população para sofrer as suas dores, para chorar as suas lágrimas. Deus havia convidado aquele homem para sentir o que ele sente. E Deus elaborou um projeto, um plano e disse: "Oséias, você vai até um prostíbulo e lá você vai tirar uma mulher chamada Gomer da prostituição. Você vai dar nome a ela, você vai dar honra a ela, você vai resgatá-la daquela vã maneira de viver." E foi assim que Oséias fez. Oséias estava tipificando o próprio Deus quando tirou a nação de Israel de onde a tirou, quando deu um nome a ela, quando se relacionou com ela, quando deu àquela nação a honra de poder ser a representante do Todo-Poderoso em meio a tantas e tantas nações, a ser o canal de bênção escolhido por Deus para abençoar tantas e tantas nações e etnias. Foi assim que Oséias fez. Mas os dias se passaram e Gomer, insatisfeita com a vida que agora estava levando, agora infelicitada com a vida que agora estava levando, desejou profundamente em seu coração, num ato de loucura, num momento de desatino, voltar à prostituição, voltar para o prostíbulo. Deus sabia que esta também era a atitude de Israel. Israel havia voltado para o prostíbulo deste mundo. Israel havia se corrompido, Israel havia adulterado contra
o Senhor que o havia amado, que havia dado a ele respeito, que havia dado a ele um nome e honra entre as nações. E é então neste contexto que Deus diz que vai impedir que isto aconteça. É exatamente nesse contexto que Deus diz que vai construir um muro na estrada, a fim de impedir que tanto Gomer quanto Israel encontre o caminho de volta. De que cerca é esta? De que cerca o profeta está falando? É aquela cerca de arames farpados que termina por traçar limites, que dificulta, que impede a passagem, que faz com que a gente não avance mais na direção de fazer algo que a gente sabe que não deve fazer. É justamente essa cerca que protege a nossa integridade física, é esta cerca que protege a nossa integridade moral, a nossa integridade ética. É esta cerca, são esses obstáculos que Deus coloca em nosso caminho que terminam por nos proteger na nossa integridade espiritual. No contexto de Oséias, Deus está dizendo que vai colocar uma cerca no caminho dela. Essa cerca no caminho desta mulher tinha uma finalidade. Não era pura e simplesmente restringir os seus movimentos pela restrição, não. É para que ela pudesse parar, é para que ela pudesse refletir, é para que ela pudesse pensar na loucura que estava fazendo. Quantas são as vezes que Deus coloca obstáculos em nosso caminho? Não é pura e simplesmente para arrancar ou para tolir os nossos desejos, não é pura e simplesmente por capricho, não. É que Deus quer que você e eu paremos, é que Deus quer que nós reflitamos acerca do caminho que estamos tomando, um caminho que nos distancia dos céus, um caminho que nos distancia da saúde espiritual, física, psíquica. Deus tem amor por você, Deus tem amor por mim. E quantas vezes forem necessárias, Deus colocará obstáculos para impedir que você e eu nos afastemos do seu cuidado, do seu amor, do seu afeto, do seu carinho. Estas cercas nos protegem de agentes externos, como o diabo, como o mundo, como o inimigo. Sim, mas esta cerca também nos protege de agentes internos, que são frutos da nossa insensatez, da nossa loucura. Você há de convir comigo. Todos nós, uma vez ou outra na vida, cometemos atos de loucura. Todos nós, uma vez ou outra, agimos com insensatez. E nestes instantes, Deus se coloca no nosso caminho. Nesses instantes, Deus põe a sua mão de afeto e diz assim: não faça assim, não vá por este caminho. Só vai trazer destruição a você e às pessoas a quem você ama. Deixa eu lhe dizer mais algumas coisas. Deus coloca cercas e as suas cercas são de amor. As cercas que Deus coloca nem sempre são agradáveis, mas sempre serão boas. Nem tudo o que é agradável é bom para você, mas Deus não está preocupado em primeira instância em agradar ao seu paladar. Deus está tremendamente preocupado em preservar a sua vida para sempre. Eu quero lhe falar mais uma coisa ainda a respeito deste assunto. O terceiro aspecto que eu gostaria de destacar é que Deus pode levantar cercas individuais, sim, mas Deus também pode levantar cercas coletivas. Eu digo isto porque as cercas que Deus coloca visa guardar e resguardar não apenas o indivíduo, mas visa resguardar uma família, uma comunidade, uma nação inteira. É verdade, a dor que Oséias estava sentindo por conta da traição de sua esposa, o desejo que ela tinha de voltar aos seus amantes era imensa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, essa dor não era só de Oséias, essa dor era a dor do próprio Deus. Porque Deus havia compartilhado com Oséias a sua dor pessoal. Sabia Deus que a nação de Israel como um todo estava desejoso de deixar, de ausentar-se daquele lugar de proteção e graça que Deus os havia estabelecido. Quantas são as vezes, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, quantas são as vezes que as nossas famílias estão cercadas economicamente, é verdade, falta dinheiro às vezes até mesmo para as coisas mais básicas. Quantas são as vezes que as nossas famílias estão cercadas por enfermidades, aquelas que fogem ao controle, aquelas que nos roubam a paz, aquelas que nos fazem
perder noites de sono? Quantas são as vezes que as nossas famílias estão cercadas por tormento, por desentendimentos? Sim, todas estas cercas podem ser fruto dos nossos desatinos, dos nossos erros, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, estas cercas também podem ter sido levantadas por Deus a fim de que nós voltemos àquele lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Muitas das vezes Deus permite que uma enfermidade se estabeleça, porque naquele momento de enfermidade nós paramos para ouvir Deus falar. Muitas das vezes Deus permite que um restringimento, uma restrição, melhor dizendo, econômica se estabeleça, porque na falta do dinheiro nós buscamos mais a Deus, na falta do dinheiro nós clamamos mais e reconhecemos que o mesmo Deus que deu na segunda, dará na terça, que o mesmo Deus que deu na terça, dará na quarta, na quinta. Esse Deus que cuidou de mim durante todos estes anos, esse Deus que tem cuidado de você durante tantos e tantos anos, é o mesmo Deus que continuará cuidando. Por isso, lembre-se sempre disso. As cercas que estão ao seu redor, você precisa se relacionar melhor com elas. Você precisa buscar de Deus discernimento para a sua vida. Você precisa buscar de Deus sabedoria para poder olhar para as cercas e compreender. Você precisa olhar para as cercas e buscar de Deus discernimento. Senhor, estas cercas que estão ao meu redor são cercas que eu levantei por meus desatinos. Essas cercas que estão ao meu redor são cercas que a vida levantou por conta das vicissitudes que a vida reserva a toda e qualquer pessoa. Estas cercas que estão ao meu redor foram levantadas pelo inimigo, pelo adversário, ou estas cercas foram levantadas pelo Senhor? Se foram levantadas por todos os outros, dos quais não vem do Senhor, me dê forças, me dê ânimo, para que eu possa romper com todas elas, vitalizado, potencializado pelo poder do Espírito Santo. Mas se foram cercas levantadas pelo seu amor, pelo seu afeto, pelo seu carinho ao meu redor, ensina-me, Senhor, a me relacionar da melhor maneira com elas. Eu quero concluir dizendo que alguns anos atrás eu assisti a um filme, chamava-se Aliança Mortal, com Rutger Hauer. Neste filme era a história de uma prisão e este ator principal, o protagonista, havia sido preso por conta de um roubo imenso de diamantes. Mas a prisão era uma prisão diferente da qual nós estamos acostumados a ver e com a qual nós estamos acostumados a lidar. Na verdade, a prisão não tinha muros. Ela tinha ao redor uma faixa, um delimitador. E toda a prisão estava dentro de um complexo, dentro de um limite de 100 jardas. Toda vez que um preso chegava, era colocado ao redor do seu pescoço um colar eletrônico. E todo preso tinha um companheiro de colar, mas nenhum deles sabiam quem era o seu companheiro de colar, ou seja, todos os presos tinham alguém com o qual o seu colar fazia contato, tá certo? Ok. Então, a métrica da história era mais ou menos assim. À medida que alguém se afastava desta linha demarcatória, esta linha que impedia que as pessoas pudessem dali passar, o colar começava a dar um sinal. E se a pessoa não voltasse, o que aconteceria? A cabeça de ambos explodiriam porque o colar detonaria. Então, ninguém deixava ninguém fugir. Todo mundo ficava cuidando de todo mundo, porque poderia ser que aquele que buscasse fugir altas horas da noite fosse o meu companheiro. E não apenas ele seria punido, como eu também seria punido. É por isso que o nome do filme é bem sugestivo, chamado Aliança Mortal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando a gente vem para Deus, também é colocado ao redor do nosso pescoço um colar, mas que produz não uma aliança mortal, mas uma aliança de vida, de afeto, de bondade. E, diferentemente do filme, aqui eu sei quem é o meu companheiro. Eu sei que ele preserva por mim. Eu sei que se eu tentar sair desses limites que Deus estabeleceu para minha segurança, Ele vai me chamar com carinho, Ele vai me trazer de volta. Você também conhece. O nome dele é Jesus.
Você precisa de Jesus. Você precisa, num dia como hoje, olhar para Deus e dizer para Deus: coloca, Senhor, coloca ao redor do meu pescoço um colar que vai me identificar contigo, um colar que vai me fazer aproximar de ti, um colar que vai me fazer sempre lembrar de que eu estou cercado por seu imenso amor, por seu imenso carinho. Que Deus o abençoe. E lembre-se, feliz é o homem, feliz é a mulher que está sempre cercado pelo grande amor de Deus. Que Deus lhe abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor.